Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você não é ainda inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 2.500 vídeos sobre previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza, coordenação do Dr. André Vasconcelos e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, Rosa Araújo e Marcos Vinícius, estamos iniciando o programa Ao Vivo Doutor de hoje. Hoje será debatido os estabilizados do artigo 19 e as últimas decisões do STF. Como fica a aposentadoria dos não concursados? Nós convidamos para esta live o doutor Alex Sertão e o doutor Alan Macedo. Doutor Alex Sertão, o nosso boa noite e queria que você dissesse essa sua apresentação. Você é auditor do Tribunal de Contas do Piauí. Fique aí com a palavra, por favor. Muito obrigado, Ney, mais uma vez aqui na Rede Previdência, tratando de temas cada vez mais interessantes e palpitantes relacionados ao RPPS, já que eu sou da área do RPPS. Agradeço mais uma vez o convite, Ney. André também, obrigado pela sua presença, um beijo para a Rosa também. Estamos aqui para tratar desse tema de hoje, que é muito legal, muito importante, está preocupando muita gente. Muito bem, nosso boa noite também para o Marcos Vinícius, que vai nos assessorar aqui nesses trabalhos. Boa noite. O doutor Alan Macedo ainda não pode chegar, mas daqui a pouco a gente procura falar com ele. Doutor Alex Sertão, então, vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos trabalhar? Vamos nessa. Afinal de contas, essa estabilidade do artigo 19, ela garante o que para esses servidores? Pergunta excelente, né? Então, vamos começando logo respondendo e explicando o que é essencial nessa história dessa tal estabilidade excepcional que o ADCT conferiu aos servidores lá quando surgiu a Constituição em 88. Veja, nós tínhamos servidores que já estavam no serviço público quando a Constituição surge. Ney, algumas pessoas pensam que o concurso público, a exigência de ingresso via concurso, só teve início a partir da Constituição de 88. Muito pelo contrário, as constituições anteriores já exigiam o ingresso via concurso público para cargos efetivos na administração pública. Então, o que fez o artigo 19 do ADCT, né? As disposições transitórias da Constituição Federal? Estabeleceu o seguinte: olha, você que ingressou no serviço público há pelo menos 5 anos da data de publicação da Constituição, você que ingressou sem concurso, óbvio, porque quem ingressa por concurso, quem entra pela porta da frente no serviço público, não vai ter nenhum problema. Você titulariza um cargo efetivo, né, e está tudo certo. Você ingressou pela via do concurso público. Agora, os estabilizados, aquelas pessoas, aqueles servidores que haviam ingressado sem concurso há pelo menos 5 anos antes da Constituição, eu estou me referindo a pelo menos outubro de 1983, 5 anos antes de outubro de 88. Então, essas pessoas que já se encontravam nesses cargos, eles terão direito, o que diz o artigo 19? Eles teriam direito a permanecer nos cargos, ou seja, eles não seriam exonerados por conta da Constituição Federal, por conta da promulgação da nova Constituição. Eles não seriam exonerados dos cargos, eles permaneceriam onde estão, eles se tornariam estáveis, portanto, continuariam com o direito de permanecer titularizando aquele cargo que ocupava, entretanto, esse é que é o problema, sem direitos iguais aos que ingressaram por concurso.
Então, a estabilidade excepcional, a estabilidade especial do artigo 19 apenas garante a essas pessoas o direito de não ser exonerado, de estar naquele cargo, né? Então, ele continuaria trabalhando para o serviço público, continuaria recebendo salário, mas os direitos previdenciários, direitos funcionais, de carreira, de estatuto, enfim, que são típicos de quem titulariza um cargo efetivo, esses estados não teriam esse direito. E aí houve uma grande confusão, né, que a gente vai explicar no decorrer da live, a grande confusão que ocorreu ali no início, final da década de 80, início da década de 90, em que estados, municípios e a própria União, ao invés de apenas estabilizar essas pessoas, eles editaram leis, atos normativos, efetivando essas pessoas sem concurso público. E aí deu no que está dando hoje. Pois é, você se referiu aí a ganharam essa estabilidade do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, quem já estava pelo menos há 5 anos no serviço público, não é? Sem concurso. Então, isso foi para quem entrou até 5 de outubro de 83, já que a nossa Constituição foi de 5 de outubro de 88. E, Alex, você já adentrou aí, que eu estou aqui já com um monte de perguntas, porque já anunciamos desde a semana passada que teríamos essa live, não é? E com sua participação e do Alan. Então, eu já tenho choveu de perguntas aqui no meu direct e a gente vai passando aqui aos poucos. Mas deixa eu dar um aviso aqui logo. O doutor André Vasconcelos vai me ajudar. É que nós temos um prêmio para quem estiver presente aqui conosco hoje nessa live, não é, doutor André Vasconcelos? Nós vamos ter o sorteio desse pacote aí, são 8 cursos em direito previdenciário. E você que for sorteado não vai levar com 60% off, não. Você vai levar de graça, como costuma dizer no Nordeste, né? O Alex, que é daqui também do Nordeste, de graça. Você vai levar de graça esse pacote de cursos previdenciários de altíssima qualidade. Então, faça aí o teu acesso e no final do programa nós faremos esse sorteio. Marcos Vinícius, eu quero lhe dizer que os nossos telespectadores sempre têm prioridade. Então, chegando às perguntas aí, você, por gentileza, me interrompa, tá certo? Certo, já temos 24 participantes. Diga aí o Temos nome aqui desse. Alisson Vasconcelos, Camille, Eduardo Assis, Manuel, Tatiana Maria. Alisson mandou boa noite. Alisson, inclusive, é um grande advogado, um advogado muito atuante, muito competente e eficiente. Inclusive, foi agraciado agora com a comenda, não é? Com a honraria no Dia do Advogado Previdenciarista, que nós comemoramos aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal do Recife. Foi consagrada a data de 10 de março como o Dia do Advogado Previdenciarista. E eu tenho muito entusiasmo, inclusive foi eu que requeri ao deputado Antônio Moraes e também ao vereador Almir Fernando que fosse instituído. E foi acolhido por unanimidade, tanto na Assembleia como na Câmara, e todos os anos, então, nós temos o evento bem festivo para comemorar a nossa data. Então, agradeço a todos que estão aí conosco e, ao longo da live, nós vamos falando o nome deles, tá ok, Marcos? Certo. Bom, doutor Alex, você falou aí, não é, que os estabilizados do artigo 19, os municípios, a União e os estados fizeram a confusão porque editaram a leis aí efetivando, né, reconhecendo como se eles fossem iguais aos concursados, não é isso? Perfeito. Exatamente isso, Ney. E essa confusão veio
gerando problemas, né? Ela projeta problemas até hoje. Por exemplo, como esses servidores passaram a titularizar cargos efetivos. Alex, então eu aproveito para jogar uma pergunta nesse meio, porque é justamente, está aqui, ó, escrito, ó, esses estabilizados do artigo 19, eles têm direito à efetividade? Eu sei que está dentro aí dessa sua resposta. Perfeito, perfeito. Veja, em regra, não. Esse não era o objetivo do artigo 19, como eu falei no início, né? Existem decisões, não é de hoje que os tribunais superiores, STF e STJ, têm inúmeras decisões no sentido de que não se deve confundir a estabilidade com a efetividade. Efetividade é atributo do cargo. Quando você faz concurso público, você já ingressa em cargo efetivo. A doutrina até diz que efetivo não é o servidor. O servidor é titular de um cargo efetivo. Tá? A efetividade é do cargo, não é do servidor. A estabilidade não tem nada a ver com a efetividade. É claro que o servidor que é titular de um cargo efetivo, ele precisa, por exemplo, de estágio probatório. Ele passa 3 anos de estágio probatório para conseguir a tão sonhada estabilidade. Mas aí é a estabilidade do servidor efetivo, aquela lá prevista no texto normal da Constituição. Já o artigo 19 do ADCT, como próprio doutrinariamente se explica, né, é uma estabilidade excepcional, porque ela excepciona, veja bem, ela excepciona a obrigação do concurso público, né? Porque, em regra, se entra por concurso, ou se deve entrar por concurso. E ela excepciona aqueles que já estão. Bom, já como vocês já estavam aqui antes da Constituição, nós vamos permitir que vocês permaneçam nos seus respectivos cargos. Porém, aí é que é a grande situação. Porém, sem os direitos de quem ingressou por concurso público. Era mais ou menos essa interpretação que deveria ter sido dada. Aí as pessoas me perguntam, Ney, mas onde é que eu colocaria, então, esses servidores estabilizados? Veja bem, o artigo 19 não deixa isso claro, e a doutrina também é muito vacilante, a jurisprudência, a doutrina é muito vacilante em relação ao que fazer com os estabilizados. Os estabilizados, na minha opinião, na minha humilde opinião, e aqui eu peço venha a quem discordar de mim, é como se os estabilizados tivessem o direito de permanecer em atividade, mas numa espécie de carreira em extinção, Ney. Numa espécie de carreira em extinção, tá? Na medida que eles fossem se aposentando por onde? Pelo regime geral, já que eles não são titulares de cargo efetivo, ou não deveriam ser, deveriam se aposentar no regime geral. Na medida que se aposentam, evidentemente que aqueles cargos vão sendo extintos, até que um dia não sobre mais nenhum titular de cargos estabilizados, né? Então, veja, é essa a grande diferença. Então, os municípios, infelizmente, os estados, de um tempo, desde o início da década de 90, editaram atos normativos, leis, inclusive, fazendo a efetivação desses servidores. E tem uma coisa mais grave, Ney, que eu vou deixar para responder para a próxima pergunta. Uma coisa mais grave. Os estabilizados, pelo menos, têm um dispositivo constitucional que lhes permite permanecer em atividade, artigo 19 do ADCT. A situação mais grave é que, mesmo após 83, muitos servidores ingressaram sem concurso, eles não têm nada a ver com a estabilidade, com os estáveis, ingressaram no início da década de 90, 92, 93, 95, em vários estados e municípios, e esses foram também sendo, por algum motivo, ao longo dos anos, efetivados. Há situação, Ney, de servidores que ingressaram no determinado cargo, mas foram beneficiados por transposição ilegal de cargo. Ele era nível médio, passou um cargo de superior, por quê? Porque veio uma lei que reestruturou a carreira e aí transformou aqueles cargos originais de nível médio em cargos de nível superior, com remuneração de cargo de nível superior, sem que esses servidores tivessem feito concurso público. Então, aconteceu de tudo nesse país de 88 para cá, Ney. Pois é. E nós temos, vamos dizer, nós temos as mais variadas situações, situações até inacreditáveis. A grande pergunta, Alex Sertão, a grande pergunta: os estabilizados do artigo 19 se aposentam pelo RPPS?
Bom, Ney, muitos já se aposentaram, muitos, né? Veja, nós estamos falando E de... deixa eu te dar uma Ah, notícia. ah. Aqui eu já fui procurado de pessoas que estavam aposentadas há alguns anos e receberam agora recentemente a convocação para se reapresentar e reassumir o cargo. Nossa. Bom, eu não sei por que motivo, eu não sei se é por conta desse assunto que nós estamos tratando aqui, mas o que eu sei é que de 83 para cá já se passaram mais de 40 anos, né? São 41 anos em que essas pessoas foram estabilizadas, ou melhor, foram efetivadas após a Constituição, e aí o que que acontece? Muitos já se aposentaram, muitos já faleceram e geraram pensão por morte, mas nós temos também, Ney, aqueles que ainda não conseguiram, por alguma circunstância, não conseguiram ainda implementar direito adquirido a alguma regra voluntária de aposentadoria. E são esses aí que ainda continuam em atividade, é que sofrerão com os rigores dessas novas decisões confeccionadas pelo STF. Então, em regra, Ney, o estabilizado não se aposenta no regime próprio, ele se aposenta no regime geral. O problema é que os que eram para ser estabilizados foram, de fato, efetivados. Ô, Alex, e a sua opinião? Esses que se aposentaram, estabilizados, mas que ganharam a aposentadoria, foi concedida a aposentadoria pelo Estado, pelo município, pelo RPPS, já estão falecidos, e a viúva ou os filhos recebendo a pensão por morte. Como resolver essa situação? Não, essa situação já está resolvida na decisão do STF, na DPF 573, que inclusive é do Piauí. O Supremo deu, para mim, na minha opinião, a grande decisão que poderia pôr termo a esta discussão está na DPF 573 do Estado do Piauí, emitida ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a decisão que vem com a clássica modulação, porque para o bem da segurança jurídica e para o sossego psicológico de todos nós e do servidor público, obviamente, né, que quem já se aposentou, quem já morreu e gerou pensão, essas situações já estão salvaguardadas, já estão garantidas, porque a própria modulação, e aí eu entendo que toda vez eu concordo com o Instituto da modulação nas decisões que mexem com a estrutura organizacional que já vem ali, veja, mesmo que uma situação ela nasça, ela tenha na sua origem um vício de origem, Ney, que, em regra, não geraria direitos, não poderia convalidar. O tempo ele não pode convalidar certas inconstitucionalidades. Então, tem certos atos que são de tal gravidade em matéria de afronta à Constituição Federal que não deveriam ser convalidados. Entretanto, o Supremo ele não pode esquecer que há consequências fáticas no mundo real. No mundo real. E é por isso que existe a modulação. E essa decisão que eu citei, na DPF 573, ela traz a modulação, na minha opinião, a mais acertada dentre todas que eu já li, porque o Supremo tem várias decisões. Não é de hoje que o Supremo vem julgando essas causas de quem ingressa com concurso ou sem concurso, não é de hoje. Só que agora essas decisões do STF estão ganhando volume, popularidade, as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas porque está todo mundo comentando, estou fazendo lives, tem Tribunal de Contas que está respondendo consulta, inclusive de forma equivocada, sobre o tema. E aí, Ney, o que acontece? As pessoas estão preocupadas. Agora, o Supremo ele modula. E eu acho que a modulação que o Supremo fez no tema 573 foi a melhor possível. Porque, veja bem, quem já se aposentou ou pelo menos já tem direito adquirido a uma regra voluntária está salvo. Poderá continuar no cargo e se aposentando no regime próprio. Agora, infelizmente, quem não conseguir, até a data, né, você sabe que existe uma data limite, onde o Supremo deu nos embargos de declaração, aqui no Piauí, mais 12 meses. A data limite para que o servidor, já estou concluindo, Ney, para que o servidor implemente os requisitos de uma aposentadoria voluntária é o dia 17 de abril de 2024. Ou seja, nós estamos no dia 8 de abril. Daqui a alguns dias, uma semana e pouco, esse prazo acaba. E, infelizmente, né, nós sabemos
que alguns servidores não conseguirão implementar esses requisitos. Inclusive, uma das motivações para a gente fazer essa live hoje foi justamente essa data aí, limite, né? Do dia 17 de abril de 2024. Esse mês, né? Hoje nós já estamos no dia 3, então são mais 14 dias. Hoje é dia 3? Hoje é dia Eu 3. falei dia 8. Porque o óculos aqui, ó, aí o 3 vira um 8. Hoje é dia 3 de abril, Tá, então perdão. nós temos mais 14 dias aí para chegar ao 17. Bom, Perfeito. Doutor então, Ney, sim, nós temos aqui dois comentários só um na... segundinho, só um segundinho. Certo? Vou te dar a palavra. O Alex, então, você disse aí na sua fala, não é? Então, quem chegar até o dia 17 terá o direito adquirido, né? Poderá continuar e se aposentar a hora que desejar, correto? A hora que desejar no RPPS, sem nenhum problema. Sim. Veja, ninguém está obrigado a se aposentar até o dia 17 de abril. Isso é lenda urbana, isso não existe. O Supremo não decidiu isso. O Supremo disse que até o dia 17 de abril, quem tiver conseguido implementar os requisitos de uma regra voluntária de apostadoria, este sim poderá continuar no RPPS. Adquiriu, adquiriu. Não adquiriu, não adquire mais. Perfeito. Marcos Vinícius, por favor. Temos aqui dois comentários. O primeiro é de um usuário não identificado. Ele disse que na cidade de Cubatão aconteceu isso e muitos foram aposentados pelo RPPS. E em 2020, um procurador do Estado ingressou com a ação pedindo a nulidade da lei, que acabou efetivando os trabalhadores nessa situação e transitou em julgado. E Maria Lúcia Moreno Lopes mandou um boa noite. Disse que o tema era extremamente relevante e disse que, apesar de tudo, o Judiciário reconheceu aos estabilizados os mesmos direitos funcionais dos efetivados. Aqui em São Paulo, inclusive, sempre contribuíram para o RPPS. E ela deixou uma pergunta aqui, se a decisão da ADPF do Piauí se aplica a todos. Deixa eu só esclarecer. Alex Sertão, a doutora Maria Lúcia foi quem esteve na nossa live quando nós falamos dos professores. Maravilha, sim, É doutora Maria Lúcia, uma pessoa de São sua Paulo. conhecida, é uma pessoa muito bem preparada Um também, né? abraço para E ela. ela faz uma pergunta aí, que eu aproveito porque já tinha aqui também. É que eu já vi posicionamento contrário a que essa live, que a DPF 573 do Piauí, ela seja aplicada em todo o Brasil. Eu sei que não é esse o seu pensamento, né? Bom, isso não é esse meu pensamento. Já estou te respondendo a tua pergunta e a da querida Maria Lúcia. Veja Eu- só, onde é que eu extraio o meu entendimento? Da lei da DPF. A lei da DPF. Se a gente lê a lei, a gente vai entender, claro, veja bem, eu não sou, eu posso ter uma opinião de outra pessoa, evidentemente que mais uma vez, peço vênia sem embargo, evidentemente, da opinião contrária de outra pessoa. Mas na minha compreensão, quando você estuda a lei da DPF, você descobre o quê lá? Que contra as decisões de ADPFs, elas são irrecorríveis. As decisões proferidas em ações de ADPF são irrecorríveis. Irrecorríveis. Cabe, no máximo, reclamação. Ela não vincula só as partes. Ela vincula todo mundo. A vinculação ali não é interpartes apenas. Ela é erga omnes. E ela vincula o poder público. Olha, é diferente. Quando há uma repercussão geral no recurso extraordinário, quando a gente fala de uma ADI, a gente está falando de uma situação, muitas vezes, que vincula o Poder Judiciário. Na lei da ADPF, ela está dita muito claro que as decisões proferidas nas ADPFs vinculam o poder público e têm efeito contra todos, e são irrecorríveis. Então, a ADPF, como o próprio nome diz, ela visa a proteção de um preceito fundamental. É como se fosse uma inconstitucionalidade mais profunda do que a própria inconstitucionalidade que é tratada no ADI. Então, perceba, essa ação da ADPF é uma ação extremamente específica. É uma ação extremamente qualificada, na minha opinião. E, por isso, eu compreendo, sem embargo de opiniões contrárias,
de que a decisão proferida no estado do Piauí, a DPF 573, que tem modulação de efeitos, isso é muito bom, ela deveria ser aplicada ao país inteiro. Aliás, eu acho que o Supremo não deveria mais, qualquer ação que chegasse, qualquer recurso, ADI que chegasse com esse tema ao Supremo mais uma vez, bastava aplicar o que diz a DPF 573. E foi exatamente o que aconteceu. Por exemplo, no tema 1254, a ministra Rosa Weber, que se aposentou, antes dela se aposentar, ela aplica a decisão da DPF 573. Ela cita lá toda a decisão da DPF 573 para julgar o tema 1254, que também trata dos estabilizados do artigo 19. Então, eu entendo que essa decisão do Piauí deveria ser, na minha humilde opinião, a decisão definitiva no país para resolver essa situação. Bom, aproveito aqui para comunicar que o professor Alain Macedo ele está em Juiz de Fora. Hoje, a comunicação lá pregou uma peça em todos eles e por isso mesmo, ele está impossibilitado de participar aqui da nossa live. Lamentamos a ausência dele, que é uma grande capacidade, já esteve aqui mais de uma vez e sempre trazendo um grande saber. Então, a gente lamenta por esse aspecto. Mas, brevemente, ele deverá estar aqui com a gente em outro trabalho. E quero agradecer também, porque o professor Alain Macedo é que está dando esse prêmio, doutor André Vasconcelos. Bote aí na tela mais uma vez para as pessoas poderem participar e auferir esse prêmio valioso, ganhar este curso graciosamente. Esse curso não, 8 cursos previdenciários. 8 cursos previdenciários do IPEDS e um conteúdo de altíssima qualidade. Então, você poderá fazer um excelente proveito dessas matérias. Mestre Alex, tem aqui uma pergunta, mas eu entendo que ela já foi até respondida, né? Quem tem estabilidade, a quem é conferida essa estabilidade do artigo 19 do ADCT? Exatamente, aos servidores federais, estaduais, municipais, Distrito Federal, de autarquias e fundações também, não só da administração direta, todos aqueles que se encontravam no serviço público há pelo menos 5 anos da data de promulgação da Constituição, esses têm direito à estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Ney, só para complementar, a professora Maria Lúcia falou, realmente o grande equívoco, não, ela só corroborou o que eu falei. Isso. O grande equívoco dos estados, não vou chamar de equívoco, aconteceu de tudo, foi exatamente ter conferido aos servidores que deveriam ser apenas estabilizados todos os direitos de um servidor efetivo. E aí, todo mundo contribuiu por regime próprio, as pessoas se aposentaram, e temos agora o calcanhar de Aquiles aí são esses servidores, não são muitos, eu não diria que é a maioria, eu diria até que a maioria já tem direito adquirido, mas há servidores que não conseguiram ainda implementar o direito adquirido e não conseguirão, Ney, até o dia 17 desse mês. E são esses que sofrerão os rigores da decisão do STF. E também tinha uma pergunta aqui justamente dizendo isso. Qual a razão dos estabilizados poderem se aposentar até o dia 17 de abril, como já foi dito? Exato. É pautado na decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Ney, só um adendo. Na verdade, não era para ser nem 17 de abril de 2024, era para ter sido em 17 de abril de 2023. O problema foi o seguinte, é que a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí entrou com embargo de declaração. Então, o Supremo ele proferiu a decisão, sua decisão na DPF, claro, modulando os efeitos. Perfeito. Os efeitos gerariam efeitos, né? A modulação geraria efeitos a partir da publicação da decisão da DPF. Mas a Assembleia Legislativa ingressou com embargo de declaração pedindo 24 meses de efeitos prospectivos.
para que os servidores tivessem um tempo a mais para conseguir implementar os requisitos. O que fez o Supremo? Ao julgar os embargos, não concedeu os 24 meses, mas concedeu 12 meses. 12 meses a partir da publicação da ata de a publicação da ata de julgamento dos embargos, que foi no dia 17 de abril de 2023. Então, 12 meses depois, cai exatamente aqui no dia 17 de abril de 2024. É por isso que a data final é essa. Um prêmio para os estabilizados, né? Que ganharam mais um ano para que possam desfrutar lá do RPPS. Alex, Doutor Ney, pois não? a gente tem uma pergunta aqui de Maria Lúcia Moreno Lopes. Pois não. E tudo isso se aplica aos comissionados que contribuíram para o RPPS, equivocadamente a comissionados que trabalharam por 20, 30 anos. Esse é um grande problema. A próprio artigo 19 exclui os comissionados. Os comissionados não deveriam sequer ser estabilizados. Mas a gente sabe que até 98, até a emenda 20, servidores que tinham vínculo precário com a administração pública, como é o caso dos exclusivamente comissionados, eles estavam vinculados ao RPPS. Entendam, até 98, muitos estados, a própria União, tinha vários e vários comissionados vinculados ao RPPS. O que fez a emenda 20? A emenda 20, quando entra em vigor, no dia 16 de dezembro de 98, diz o seguinte, olha, RPPS é apenas para servidor titular de cargo efetivo. Naquela época, inclusive, houve até uma portaria do Ministério da Previdência determinando que todos os comissionados deveriam migrar para o regime geral. Então, veja, ela está aqui na pergunta dela, na situação que ela traz, ela está dizendo que muitos comissionados contribuíram por anos ao regime próprio. Veja, se eles continuaram contribuindo para o regime próprio, mesmo após a emenda 20, eles fizeram isso de forma equivocada. A administração pública errou, se equivocou. Então, porque não é possível que até hoje você tenha um servidor exclusivamente comissionado que esteja filiado ao regime próprio. Isso é impossível. Não há essa possibilidade. Ou, pelo menos, não deve haver essa possibilidade. Então, nesse caso, esses servidores têm que ser remetidos para o regime geral e aí tem que ver a contagem recíproca de tempo de contribuição, etc., e compensação financeira entre os regimes. Alex, aproveitando esse trecho final aí, no caso aqui dos estabilizados, não é? Que foram jogados, ou vão ser jogados ainda também, do regime que eles pensavam, né, do RPPS, para o RGPS. Né? Eles vão conseguir se aposentar mais no RGPS. Vale o argumento que eles possam dizer que, para eles, houve a extinção do RPPS? Veja só, esse argumento, essa tese é até do professor Bruno Martins, que ele defendeu, inclusive, numa palestra dele em Curitiba. E eu acho interessante a tese dele. Veja, porque a Constituição, a reforma da Previdência, a emenda 103, ela proíbe que haja complementação de aposentadoria. Está proibido, salvo em duas hipóteses. Quando houver a previdência complementar, quando é o caso de previdência complementar, então pode haver a complementação, ou no caso de extinção do RPPS, quando o município extingue o seu RPPS, evidentemente que aquele servidor titular de cargo efetivo ele tem que migrar para o regime geral. Ora, mas no RPPS, ele contribuía sobre a totalidade da remuneração, que era um valor superior ao teto do regime geral. Ocorre que agora, ao migrar para o regime geral, ele vai se aposentar pelo teto. Ele vai se aposentar apenas pelo teto do regime geral. E aí, nesse caso, que houve extinção, poderia haver complementação, ou seja, o servidor se aposenta até o teto do regime geral e o município complementaria. Mas aqui no caso, veja só, você está me perguntando se a gente pode trazer esse entendimento, nesse caso aqui, dos servidores estabilizados que terão que migrar, que voltar para o regime geral, se poderia haver a complementação. Veja, conforme a tese do professor Bruno, se essa tese emplacar, se conseguirem emplacar essa tese de que para estes servidores estabilizados que voltam para o regime geral, o regime próprio foi extinto para eles. Entenda, é como se fosse uma extinção
para eles apenas. Veja, o regime próprio não foi extinto, ele continua a existir para todos os demais servidores, mas para eles houve uma espécie de extinção, e nesse caso eles teriam direito à complementação. Porque se não for assim, Ney, se não for assim, imagine aquele servidor que passou anos contribuindo sobre a totalidade da sua remuneração, bem superior ao teto, e agora vai ter que se aposentar no regime geral limitado ao teto. O que é isso? Quem é que se locupletou? Quem é que está se locupletando de quem aí nessa história? É bem complexo. E o que ele contribuiu a mais, né? Como é que fica? Sem dúvida. É? Vão devolver espontaneamente? Isso. Olha, a outra pergunta aqui também, já entendo já respondida, é como fica a situação dos estabilizados aposentados pelo RPPS? Quem se aposentou, aposentou. Quem vai conseguir se aposentar até 17, está tudo certo. Perfeito. Aí esses aí continuam no regime próprio. Certo. Tem até uma complementação aqui no chat, uma pergunta no mesmo sentido. O usuário não está identificado, mas ele diz: em relação ao estabilizado pelo artigo 19, uma vez aposentado pelo regime próprio, ele pode reingressar no serviço público em cargo comissionado em outro ente público, né? Sem ser em cargos acumuláveis. Não há nenhum problema, pode sim. Veja bem, é possível voltar, qualquer servidor público pode voltar ao serviço público por meio de cargo comissionado, cargo eletivo ou cargo acumulável, não há nenhum problema. Então, veja, cidadão aqui se aposentou digamos que ele se aposentou no regime próprio, ele era estabilizado, se aposentou. Aí, pelo município de Recife. Aí ele está aposentado. Aí o Estado de Pernambuco chama ele para um cargo em comissão. Não há nenhum problema. Não vai haver nenhum problema ele ocupar aquele cargo de aposentado com um cargo em comissão. Isso é muito comum no serviço público. Alex, aqui a pergunta é a seguinte: o estabilizado pode ser reenquadrado em novo plano de cargos, carreira e remuneração previsto para servidores efetivos? Não, não. Né? Estamos explicando isso. E o Supremo diz que não. Porque, veja só, as carreiras típicas dos servidores efetivos, né? Plano de carga e salário, a estrutura, o quadro de servidores permanente do Estado, do município, nós temos lá leis que tratam da carreira e os planos de carga e salário que, de vez em quando, reestruturam essas carreiras. Isso são carreiras típicas de quem titulariza cargo efetivo. Então, aquele servidor estabilizado, que deveria ter sido apenas estabilizado, e eu falei e repito que estabilidade, com base no artigo 19 do ADCT, é apenas o direito de não ser exonerado do cargo, mas não lhe dá propriamente direito a uma carreira típica igual, semelhante àquela do servidor efetivo, do servidor titular de cargo efetivo que ingressou por concurso. Veja, não quero dizer que o estabilizado não tivesse direito a uma determinada carreira. Quando eu falei assim, olha, na pior das hipóteses, eles teriam que estar numa carreira em extinção, mas nem que tivessem ali uma mínima estrutura de carreira mesmo, né? Poderia ter ocorrido isso, mas apartada da carreira típica do servidor que ingressou por concurso. Isso aí. Pessoal, não se esqueçam. Aí o prêmio para vocês de 8 cursos previdenciários preparados lá pelo IPEDES para que você possa concorrer. Vamos ter aí uma premiada ou um premiado com essa belíssima oferta trazida aí pelo nosso professor Alain Macedo. Doutor Alex Sertão, olha aqui. O estabilizado pode trazer período do INSS para se aposentar no RPPS? Se ele já tiver direito adquirido a uma regra voluntária no RPPS, no serviço público, veja bem, se ele já tem direito adquirido a alguma regra, é porque ele já tem um tempo de contribuição, ele já tem a idade. Então, assim, ele não precisaria de um tempo a mais do regime geral. Agora, vê, por quê? Porque a modulação do Supremo diz o seguinte, ó, você que já se aposentou continua no regime próprio, ninguém vai mexer com você. Você que já tem direito adquirido também continua no regime próprio, ninguém mexe com você. Então,
para você permanecer no regime próprio, no mínimo, você tem que ter direito adquirido a uma regra. E quando eu falo regra voluntária, eu estou falando que o servidor tem que ter implementado a idade mínima, o tempo de contribuição exigido na regra, o tempo do serviço público, o tempo do cargo. Então, provavelmente ele não precisaria de um tempo no regime geral. Agora, para que trazer tempo do regime geral, averbar tempo do regime geral no regime próprio, porque ele já estaria com os seus requisitos implementados. Agora, no caso daquele que não conseguir implementar os requisitos até o dia 17 de abril e esperar que migrar para o regime geral, deixa o tempo lá, porque ele já está voltando para casa, ele está voltando para. Se ele quer trazer o tempo de lá para cá, não precisa, que ele que está indo para lá. Eu entendo que essa pergunta aqui foi de alguém que tem um interesse no seguinte: vamos dizer, ele precisa de 30 anos, ele tem 20, mas ele tem 10 lá no RGPS. Mas como vamos supor que ele pretendia, não é, até chegar a 2 aposentadorias, contribuindo mais tempo também lá com o INSS. Mas aí, na iminência de perder a aposentadoria no RPPS, aí ele, Entendi. posso lançar a mão desse tempo que eu Entendi. tenho lá? Entendi a pergunta. Entendi. Perfeito, concordo. Sem nenhum problema. Veja, ele não tem um tempo suficiente de regime próprio, mas ele tem um tempo que não é concomitante. Atenção, ele tem um tempo no regime geral que não pode ser concomitante ao tempo do regime próprio. E se ele averba, ele consegue fechar o tempo de contribuição, mais a idade. Agora sim, Ney, depois que você explicou, eu entendi perfeitamente a pergunta. Aí, nesse caso, eu concordo sem nenhum problema. Ele não tinha tempo ainda no regime próprio, mas ele tem um tempo de regime geral, porque se ele somar, ele consegue cumprir o requisito do tempo de contribuição do RPPS, e ele fazendo isso, até o dia 17 de abril, ele consegue permanecer no RPPS. Pois é, aí é correr, né, se for o caso. Perfeito, Olha, Ney. Doutor Ney, temos mais perguntas, viu? pois não, fique à vontade. Doutora Maiara Pádua pergunta se caberia a devolução da diferença de contribuição, caso a tese do doutor Bruno não vingue. Perfeito. Perfeito. Tem que haver uma espécie de evolução, porque entenda, ninguém pode se locupletar, alguém vai estar se locupletando do servidor. Porque compreenda uma coisa, o servidor público, ele contribuiu acima do teto durante décadas, inclusive, e agora ele está sendo obrigado a migrar para o regime geral. Então, na minha compreensão, do ponto de vista administrativo, ele não vai conseguir esse ressarcimento, essa devolução do que ele contribuiu acima do teto. A gente sabe que o regime de repartição simples, o dinheiro que entra, ele é comido. O dinheiro entra para ser comido imediatamente. Pacto intergerações. Não existe aquela coisa de guardar dinheiro na repartição simples. Então, o que vai acontecer? A própria portaria 1467 e a antiga orientação normativa número 2 de 2009 estabelecia que não se devolve dada a questão do equilíbrio financeiro e atuarial, a necessidade da solvência do regime de previdência, não se devolve contribuições mesmo que sejam contribuídas de forma indevida. É claro que eu não concordo com isso, e ele vai conseguir resolver isso aonde? Judicializando a questão, e eu penso que no judiciário ele consegue a devolução daquilo que não vai ser computado lá no cálculo da apostadoria dele no regime geral. Seria um enriquecimento sem causa, não é? Eu acredito também que no judiciário não terá problema. Pergunta interessante. O estabilizado pode fazer concurso interno para ser efetivado? Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa foi uma decisão recente do STF também, em 2023, que teve como relator o ministro Nunes Marques, que é um negócio assim de uma teratologia que não faz sentido, né? Ele fez uma interpretação, na minha opinião, equivocadíssima do parágrafo 1º do artigo 19 do ADCT. Ele entende que ali, para a regularização, para a efetivação dos estabilizados, poderia ser feito um concurso interno. Nós estamos falando de pessoas que ingressaram no serviço público em 83. São 41 anos. Essas pessoas devem ter hoje por volta de 60 a quase 70 anos de idade, a depender da idade que tinham quando ingressaram no serviço público em 83. Então, a figura do concurso interno ela é esdrúxula. Como é que se faz concurso interno depois de 88 para cá? Artigo 37, inciso 2º.
que exige o concurso público de ampla concorrência para titularizar cargo efetivo, cargos no serviço público. Como é que o Supremo... Esse é o grande problema do STF. O STF ele tem esses vacilos, ele vai e volta, ele vai e volta. E ele me traz uma decisão como a DPF 573, modulando os efeitos, tudo bonitinho. Aí, no mesmo ano, ele me solta uma decisão como essa, dizendo que é possível fazer concurso interno para efetivar servidor estabilizado. Como é que você vai fazer? Eu fico imaginando, Ney, como é que é um concurso interno em 2024. O cidadão já está com 65 anos, ele vai concorrer para quê? Para ocupar um cargo que ele já está lá, entende? Ele não tem concorrente, é ele contra ele, entendeu? E acho que vai ser assim, a prova vale 10 pontos, ele tem que tirar 5. Se ele não tirar 5, ele perde o cargo. Se ele tirar 5, ele se mantém no cargo. Eu não consigo entender como é que é uma prova, um concurso interno em 2024 para simplesmente efetivar servidores que são apenas estáveis. Eu acho uma das decisões mais esdrúxulas e teratológicas que eu já vi nos últimos anos. Nunes Marques. Tem mesmo mais perguntas, viu? Pois não, fique à vontade. Hoje estamos, até agora estamos com 34 participantes, chegamos em 36, mas vamos para a pergunta de Alexandra. O servidor que ingressou pela Lei 500, como convidado, mas vinculado ao regime geral de previdência anterior a 4 de outubro de 83, em tese, poderia pedir por isonomia a sua vinculação no RPPS? Não, é a mesma coisa, na minha compreensão. É a mesma coisa. Entrou até 83, a vinculação era regime geral, e eu não entendi por que, por isonomia, se o caminho está sendo inverso agora. Todos que conseguiram estão voltando para o regime geral. Então, assim, não importa a Lei 500 ou a lei respectiva de determinado estado ou município, toda lei que, na minha compreensão, fez isso lá no início da década de 90, efetivou indevidamente o servidor, eles deveriam ter o mesmo resultado da ADPF 573. A mesma aplicação, o mesmo comando, o mesmo rigor da decisão deveria se aplicar a qualquer estado e município. Por isso que eu sou um defensor de que a ADPF 573 deveria ser aplicada no país inteiro e ela deveria ser a solução final para esse questionamento, a despeito dessas decisões que o STF ainda, o Nunes Marques aí, né, o relator, enfim, editou aí também no final do ano passado, a despeito dessas decisões de concurso interno, que é um absurdo, mas eu compreendo que, nesse caso que ela trouxe da Lei 500, seria a mesma coisa do que eu estou explicando aqui desde o início. Não consigo ver a possibilidade dessas pessoas conseguirem se efetivarem. Alex, e os estabilizados estão submetidos àquela compulsória aos 75 anos? Boa pergunta, boa pergunta. Veja só, regime geral. No regime geral, a gente não tem regra aquela apostadoria compulsória aos 75 anos. Basicamente, essa idade limite, a idade limite de permanência no serviço público, ela é vinculada, ela é restrita ao regime próprio de previdência social. Qual é a grande novidade da emenda 103? Mas que eu não sei se pega os estabilizados, talvez não. A gente pode raciocinar isso, pensar isso melhor depois. A grande novidade é que, no caso dos empregados públicos, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, porque eles são seletistas e se aposentam no regime geral, quando eles implementarem a idade de 75 anos, desde que tenha 15 anos de contribuição à mulher ou 20 anos de contribuição ao homem, eles serão obrigados a se aposentar. Isso não existia antes, Ney. Antes da emenda 103, lá no regime geral, o empregado público, mesmo com 75 anos de idade, ele continuava em atividade. Ele se aposentava no regime geral, recebia o provento do regime geral e continuava recebendo a remuneração do seu emprego público na empresa pública ou sociedade de economia mista. É por isso que, às vezes, você via ali, entrava nessas empresas, o quadro, a idade média era muito elevada dos servidores, dos empregados públicos dessas empresas. Isso acabou com a emenda 103. Bom, com relação aos estabilizados, eles vão para o regime geral. Em regra, o regime geral não tem essa regra dos 75 anos da compulsória.
a não ser que, de alguma forma, se aplique esse entendimento dos empregados públicos para eles. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que eles vão se... Até porque, Ney, veja, Alex, no regime geral, chegando aos 70 anos, a empresa pode pedir a a empresa, o aposentadoria, patrão... Mas, pode pedir a compulsória sim, dele. mas... Só que aí o patrão vai arcar como se ele estivesse Perfeito, dispensando sem justa dispensado. causa. Aí vai ter que Perfeito, pagar a indenização, que normalmente perfeito. é por isso que esses anos todinho eu ainda não vi uma situação dessa. É verdade. Mas veja só, mesmo o patrão, mas fica sempre ao critério do patrão, não é como no regime próprio, que é absolutamente É, compulsória. é É claro. absolutamente compulsória. Lá, se o patrão não pedir, o cara fica. O cara fica na empresa, entendeu? Então, assim, eu não consigo ver como uma apostadoria compulsória, como é igual no regime geral, ou no regime próprio. Agora, veja, se isso vai se aplicar ao regime próprio, a gente pode dar uma estudada, perdão, aos estabilizados, essa idade de 75 anos, a gente pode dar uma estudada melhor nisso aí, para ver como é que a gente, enfim, entende isso mais à frente. Apesar de não ter nada a ver com o assunto que nós estamos abordando, mas é só curiosidade, Alex. Hoje eu falei com uma pessoa que tem 45 anos de carteira assinada numa mesma empresa. Uau, 45 anos. maravilha, maravilha, maravilha. Já está, Excelente. já está aposentada há 17 anos e quer sair e o patrão não quer que ela saia. É, Aí, ó, viu? Né? é, é. Temos Muito mais uma bem. pergunta aqui, viu? Pois não, vamos às suas perguntas. Redicel, o usuário está perguntando se o regime geral está preparado para aposentar esses servidores e de que forma será considerado o tempo de contribuição, tendo em vista que a certidão de tempo de contribuição é emitida para servidores exonerados. Boa pergunta. Veja bem, adorei a pergunta. Esses servidores, eles não estarão exonerados, então tem que haver essa exceção. Então, veja, essa exceção tem que ser aberta, porque a gente sabe que CTC, para averbar tempo de regime próprio em qualquer outro regime, só se emite para ex-servidor. Mas, nesse caso, eles continuarão estabilizados, continuarão lá nos seus cargos, eles só vão migrar de regime de previdência. Atenção, eles continuam no serviço público, ninguém aqui está tirando o cargo deles, o Supremo não está dizendo isso, o Supremo está dizendo que eles vão continuar estabilizados, só não continuarão tendo os mesmos direitos dos servidores efetivos. E um desses direitos que o servidor efetivo tem é se aposentar no RPPS. Portanto, os estabilizados não poderão se aposentar no RPPS, terão que brigar para o regime geral. Nesse caso, a pergunta é muito interessante. Nesse caso, obviamente que a norma tem que excepcionar, a própria decisão tem que excepcionar, na prática, a concessão, a emissão de uma CTC para que haja lá a aposentadoria desse servidor no regime geral de previdência social. Alex, é uma decisão, né, que foi tomada lá em 88, com a nova Constituição, esse artigo 19, mas que entendo que essas decisões aí do Supremo deveriam estar todas moduladas, não é, para tentar alcançar esses detalhes aí importantíssimos. O que você acha? Sem dúvida, né? Esse é o grande problema do STF. O STF, ao longo dos anos. Primeiro, que não é de hoje que o STF detesta quem entra sem concurso no serviço público. O STF nunca tolerou, com raríssimas exceções, algumas decisões mais antigas, mas de um tempo para cá, e não é de hoje, faz tempo que o STF ele não tem tolerância com ingresso sem concurso. Ele não gosta disso. E agora essas decisões estão mais assim, mais enfáticas, né? Qual é o problema, Ney? Como você já perguntou respondendo. O problema é que nós temos várias decisões, umas com modulação, outras sem modulação. É claro que aquelas decisões sem modulação são as mais rigorosas. Essas são as piores para o servidor público. Aí o servidor diz assim, eu vou aplicar o quê? Na minha compreensão, a DPF, por ter caráter erga omnes e vincula ao poder público, ela deveria ser a decisão final a respeito disso, até porque ela é a decisão que traz a modulação, na minha compreensão, mais correta. Ela excepciona quem já se aposentou ou quem já tem direito adquirido. Estes poderão continuar no regime próprio. Aqueles que não conseguirem o direito adquirido até o dia 17 de abril de 2024, infelizmente terão que migrar para o regime geral e arcar com essas consequências, né? Porque ir para o regime geral traz algumas consequências que eles realmente não vão gostar.
Pois é, essa situação aí que, por exemplo, poderia responder essa pergunta, que, aliás, já foi respondida aqui, não é? Pensão de estabilizado aposentado pelo RPPS, como fica? Não é? Já foi aposentado pelo Sim, RPPS e já a faleceu, pensão está aí a segue, pensão, segue, continua, segue a continua sendo pensão. paga pelo RPPS. É isso? Isso. Muito bem, doutor Alex Sertão. Lhe demos um cansaço grande hoje, me enchendo aí de perguntas, mas a sua capacidade é muito grande e você respondeu com maestria. Eu tenho certeza que satisfez aos nossos telespectadores. Eu queria deixar aberto agora para você fazer a consideração que você achar cabível neste momento. Ney, eu quero transmitir aqui para os servidores do Brasil todo, para os advogados que estão, os queridos advogados que estão assistindo aqui a live, que tentem conversar com os servidores, se forem procurados por algum servidor que está nessa situação, explicar da melhor forma possível. É uma situação de uma DPF, entendeu? Não sei, veja bem, não sei se o seu estado vai acatar a DPF do Piauí. Tem estado que vai. Eu acho tão engraçado, Ney. Às vezes o Supremo decide uma coisa e tem os estados e os municípios fazem de conta que não é com eles. Faz de conta que não é, não. Isso aqui não está acontecendo aqui comigo, isso nunca aconteceu aqui. Então, vamos com calma, porque pode ser que o seu estado não cumpra a decisão. O Piauí vai cumprir. Aliás, o Piauí já, viu, Ney, só para concluir, já mandou um projeto de lei 17, até o número da lei é 17, igual o dia, né? O dia final, 17. E nesse projeto de lei ele traz ali como o Estado vai cumprir a decisão do STF, determinando a migração dos servidores para o regime geral. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Ney, mais uma vez. Rede Previdência, Alain, Marcos. Manda um beijo aí para todo mundo. O Ricardo também. Faz tempo que eu não vejo que ele acaba. E a gente está aí com vocês para o que vocês quiserem. Agradeço muito mais uma vez o convite. Fique de plantão, viu? Que a gente não pode perder você de vista. A Rede Previdência precisa de Beleza. você aqui sempre com essa sua habilidade, essa qualidade, essa comunicação fácil que você tem, não é? Você consegue transmitir com perfeição. Mas fique aí, vamos ver a sorteada ou sorteado. Quem vai nos dizer é o doutor André Vasconcelos. Doutor André, vê quem ganhou esse belíssimo prêmio. Já tem uma ganhadora, Maria Vitória. Meus parabéns, Maria Vitória. Que bom que você está levando esse riquíssimo prêmio. E agradeço também por você haver prestigiado aí a nossa live. Espero que esteja na próxima também e convide os seus colegas, as suas colegas. Quero agradecer ao doutor Alex Sertão, mais uma vez, por essa excelente aula que ele ministrou, essa bagagem de conhecimento que ele tem. Quero agradecer a Marcos Vinícius, a Rosa Araújo, ao nosso doutor André Vasconcelos, ao nosso superintendente, o doutor Ricardo Souza, e principalmente vocês, telespectadores, que são a razão de nós estarmos aqui tentando trazer essa prestação de serviço para vocês. E eu faço um pedido a todos. Por favor, mande sugestão, né, ou sugestões da próxima live que vocês desejam que nós façamos, porque nós fazemos isso a cada 15 dias, sempre na quarta-feira. Então, hoje nós tivemos, no dia 3, dia 10, dia 17, estaremos aqui de volta. Dia 1º de maio, feriado, estaremos aqui de volta. E gostaria que fosse para atender o seu tema, a sua sugestão. Peço que estejam sempre conosco. Canal Rede Previdência, esse é o lugar. Venha com a gente. Até a próxima.